Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu trago para vocês mais um setup automatizado, mais uma estratégia. A gente vai trazer um monte agora porque a Analógica está com a loja de estratégias lá, né, na plataforma e a gente vai trazer vários conteúdos como já temos trago há um bom tempo, né? E a gente vai agora disponibilizar os conteúdos também lá na loja para você poder ter acesso a todos eles, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês o setup do SAR parabólico. SAR parabólico, que é indicador popularizado por alguns que cobram um preço muito alto, por isso daqui que a gente está entregando, tá? Aqui o indicador ele está em código aberto, é uma estratégia relativamente simples, tá bom? Basicamente operações a favor da sinalização do SAR parabólico, tá bom, pessoal? Não tem segredo, é um, é um indicador que já tem muito conteúdo dele na internet. Se você fizer uma busca rápida no YouTube, SAR parabólico, no Google, você vai encontrar muito material, tá? É um indicador já criado há bastante tempo também, já tem, tá fazendo quase meio século já. Eu até anotei algumas colinhas aqui, vocês podem ver aqui no texto está escrito. Vocês podem ver que ele foi criado por ninguém mais, ninguém menos que o Alice Wilder, aquele cara responsável pela média do Alice Wilder. Ele foi o criador do RSI, por exemplo, que é o IFR, né, o índice de força relativa, pelo ATR e também pelo SAR parabólico, e por dezenas de outros indicadores que a gente tem e que são muito famosos. Foi um grande trader de commodities aí do século passado. Eu não sei se ele, sinceramente, foi um grande trader de commodities, né? O Wilder foi um grande trader de commodities e trouxe muitos fundamentos que a gente tem como basilares hoje para análise técnica e também para análise com base em indicadores, tá bom? Então, pessoal, não tenho o que falar, não tenho muito o que explicar aqui. O SAR parabólico ele funciona com praticamente com dois inputs, né, com dois parâmetros. Você tem o fator e você tem o limite. O cálculo do SAR parabólico ele é feito com base no SAR parabólico do período anterior, né? E aí quando você está em tendência de alta, você tem a máxima do candle anterior sendo multiplicada pelo fator e somado ao período anterior. Quando você está numa tendência de baixa, você tem a mínima do que no anterior sendo somado, ali multiplicado pelo fator e somado ao período anterior do SAR parabólico, tá? E aqui vocês podem ver que ele pega muitos movimentos de tendência e, obviamente, esse é o objetivo do SAR parabólico, porque afinal significa stop and reverse, né? É parada e reversão. Ou seja, ele é o seu posicionamento de stop e reversão da sua posição. Se você está comprado, toda vez que o preço fechar abaixo do SAR parabólico, você vai estopar a sua posição de compra e vai inverter a sua mão para venda. Esse é o objetivo dele, tá? Então ele é um indicador, um setup que você vai operar sempre virando a mão. Pelo menos essa é a ideia inicial, original do pensamento aqui acerca desse indicador, tá? É uma banda normal, como a gente tem a banda de high-low. O... Se a gente colocar aqui, vai ficar muito parecido, fica muito semelhante, tá? O high-low do SAR parabólico, apesar do cálculo ser diferente, totalmente diferente. Eu vou adicionar aqui o SAR parabólico nativo, só para vocês terem uma ideia, que é exatamente o que a gente está usando. Afinal, a gente usa aqui literalmente a função parabolic SAR aqui do Profit, que vai nos retornar o valor do indicador SAR parabólico, tá? Uma coisa só que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, ó, no parabólico nativo, quando você abre aqui os parâmetros, a gente vê que tem um fator de aceleração que é 0,02 e o limite que é 0,2, tá? Já aqui, olha, ele retorna o contrário, invertido essa posição aqui. Então, você vai ver que aqui, ó, tá trocado do nosso indicador da RNET, tá trocado, né? Mas, na verdade, tá exatamente igual, tá bom? É só uma questão de posicionamento ali mesmo dos inputs, tá bom? Dos parâmetros de input, então não tem nada demais. Só uma observação que eu gostaria de fazer, porque às vezes você adiciona um indicador no gráfico e aí você vai ver tá diferente do indicador original, mas não é porque o nosso indicador aqui está errado ou o outro, enfim, é simplesmente a questão de posicionamento dos valores de input dentro aqui dos valores que retornam no profit, tá bom? Então, pessoal,
Vou dar uma explicada básica aqui no código, que não tem muita coisa para falar, tá? Toda vez que ele fechar acima, tá bom? Ele vai fazer uma compra, vai efetuar a compra e você pode escolher, obviamente, os tipos de ordem. Ordem, aqui no caso, tipo de ordem, né? A gente tem ordem a mercado e ordem limite. Já expliquei isso várias vezes. Ordem a mercado, você, quando ele fecha o queno, você executa mercado, garantindo a execução da ordem, mas não o preço. E ordem limite, você posiciona na pedra uma ordem ali, né, no sentido que você quer, e aí você garante o preço, mas não garante a execução, porque ele pode subir de uma vez, não pegar a sua ordem, então você pode ficar com a ordenzinha para trás ali, tá? E não ser executado, beleza? E aí, meus amigos, mais uma vez, esse aqui, como é um indicador mais simples, um setup mais simples de você, da gente poder falar aqui, não tem aqueles 4, 5 setups, né, que eu costumo colocar, até porque não faz muito sentido, né, tendo em vista aqui a simplicidade do SAR parabólico e do setup do SAR. Eu vou aproveitar para poder explicar mais uma vez como que funciona a questão de efetuar a compra e a venda no cruzamento do indicador, tá? Eu defino, em primeiro lugar, uma condição aqui de compra e venda. Eu quero que ele compre quando estiver verde, quero que ele venda quando estiver vermelho, tá bom? O toque da pessoa. Então, toda vez que ele fechar acima do SAR, ele vai estar verde, ele vai estar liberado para a compra. Toda vez que fechar abaixo, ele vai estar vermelho, vai estar liberado para a venda. Beleza? Até aí tudo bem. Depois, tendo definido isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa condição e eu quero que ele realize a compra ou a venda quando houver o cruzamento. Eu não quero que ele compre toda vez que estiver verde, nem venda toda vez que estiver vermelho. Eu quero que ele realize a operação somente quando houver o cruzamento. Então eu vou pegar antes ele estava verde e agora está vermelho. Então venda, que é o cruzamento. Ó, antes estava verde e agora está vermelho. Então venda. Para a compra, ao contrário. Antes estava vermelho e agora está verde. Então compre. Entenderam? É simples. E aí eu defino uma segunda variável booleana para armazenar esse valor e me retornar positivo ou negativo, verdadeiro ou falso. Então, olha, cruzamento para cima, que seria no caso a questão da compra, quando não for compra no anterior e quando for compra no atual. Ou então quando for venda. Posso colocar aqui, ó, venda ou compra. Mas se eu tivesse mais de uma condição, por exemplo, se eu tivesse uma média móvel colocada aqui no SAR e ele me retornasse um valor, uma cor branca, por exemplo, como no caso nós temos lá no cruzamento de média, no qual a gente tem o preço fechando entre as médias, eu não quero fazer nenhuma operação ali, então ele fica branco, né? Ele não fica verde ou vermelho. Então, eu defino ele não estando habilitado para compra anteriormente e agora estando habilitado para compra. E a mesma coisa para venda. Anteriormente não habilitado para venda e agora habilitado para venda. Com base nisso, toda vez que houver essa virada, essa mudança, ele vai efetuar a compra, ele vai enviar a ordem, posicionar a ordem ali aonde a gente quer, ou a mercado, ou a limite no fechamento, no rompimento, na máxima, na mínima. Você pode enviar uma ordem onde você quiser, tá? E isso naturalmente é configurável. Esse código aqui não tem esse objetivo, ele tem o objetivo de fazer compras e vendas na virada do SAR parabólico, tá bom? E aí a gente tem aqui a condição de colorir o sinal, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, colorir sinal, que ele só vai me retornar o que no gatilho, tá vendo, ó? Só o Canon que satisfaz essa condição de virada. Antes ele estava acima e agora está abaixo, ó. O SAR estava para baixo, agora virou para cima, então ele vende. O SAR estava para baixo e agora virou para cima, então ele compra. Entenderam? É simples. Desculpa, é o contrário, né? O SAR estava para cima e agora virou para baixo, então compra. Não tem nenhum segredo, não tem mistério nisso daí. Tá, galera? É simples, beleza? A única coisa que vai mudar aqui, né, no caso aqui, não é isso aqui não quer dizer que ele tá branco, como eu comentei antes. Quer dizer que eu estou pintando só os gatilhos de compra e venda.
Isso aqui fica muito visual. Se você quiser depois adicionar um histograma com base nisso aqui, para ele ficar sinalizando assim com uma seta, com uma barra de histograma ou com uma linha, né, aonde acontecem as operações para você poder visualizar ela de uma forma que você quiser, enfim, pra você fazer aquilo que você achar melhor, isso aqui é uma forma de você fazer isso, tá? Depois a gente tem as opções de quebrar a linha. E o que que é esse quebrar a linha? Porque visualmente, aqui, inclusive no SAR parabólico, deixa eu colocar como falso aqui para a gente voltar com a cor anterior, para vocês verem, ó. Prestem bem atenção, porque o SAR são essas bolinhas aqui, né? Isso é um tipo de plotagem diferente. O Profit ele plota linhas, ele conecta pontos, né? Ele conecta um ponto no outro ponto, tá? Então isso aqui não é um desenho que ele vai fazendo. Não, ele vai conectando o valor. Vocês veem eu apontando aqui para a tela. Ó. Aqui do lado, ó, na escala de preço, nós temos uma linha. Percebam que nós temos um quadrado meio fechado aqui, ó. Então aqui a gente tem a referência do ponto Y e do ponto X, tá? X e Y, beleza? Aqui, o que que o Profit faz? Ele simplesmente vem e conecta esses pontos aqui, ó. Tá vendo? É isso que ele vai fazendo, ó. Ops, peguei o errado, desculpa. Vai fazendo, ó. Vai conectando. Se você fez o curso do Skiller, ou se você assistiu os cursos dele, os vídeos dele, você sabe disso, tá? É isso que o Profit vai fazendo. Ele vai conectando os pontos para poder formar as linhas. Só que esses pontos, na verdade, eles são barras de histograma, tá? Se eu vier aqui no meu indicador e colocar ele como histograma, aí o que que vai acontecer? Tá vendo? Ele pega do zero até o valor e monta uma barra de histograma, monta um histograma até aquele ponto. Só que ao invés dele jogar o histograma na tela, ele joga uma linha na ponta do histograma. Aqui, ó. Deixa eu ocultar o sabe aqui pra vocês verem. Ó, essa linha aqui, ó. E aí o que que ele faz? Ele pega essa linha aqui e conecta a essa outra linha aqui, formando aquilo que a gente visualmente enxerga como uma linha, tá? Mas nada mais, nada menos é do que a conexão de uma barra de histograma com a outra. Ele vem conecta aqui, depois conecta aqui, 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 e assim sucessivamente. Aqui, naturalmente, ele fez essa linha reta, porque eu fiz isso, mas aí você vê que o histograma vai fazendo os desenhos, tá? Então, o SAR parabólico nada mais é do que essa conexão entre uma linha e outra. Deixa eu voltar aqui. E a gente tem a opção. Quando ele sai de baixo para cima ou de cima para baixo do preço, ele na verdade plota uma linha trançando de uma para outra, conectando uma extremidade até outra extremidade, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? E é justamente isso, esse quebra-linha aqui, ó. Se eu colocar isso aqui como falso, vocês vão ver que ele, ó, ele conecta um ponto com o outro, tá vendo? Ó, ele conecta um ponto com o outro. Isso daqui não é um erro, não é nada. Isso aqui é de fato como a coisa é calculada e como a coisa é plotada na sua tela, na sua janela gráfica, tá? É assim que acontece. Olha, toda vez que tem uma bolinha em cima, né? O SAR ele fica com essa bolinha em cima. Se eu tirar aqui o meu, vocês veem que ele fica com uma bolinha, né? São esses pontos aqui do SAR parabólico. Você vai ver que ele tá aqui de cima para baixo e às vezes tem uma bolinha perdida aqui em cima, ó. Nossa, Rafa, mas o preço não fechou abaixo do SAR, ó. Ele continua. Não, ele fechou. O preço fechou abaixo do SAR, tanto que tem essas bolinhas plotadas aqui em cima, ó. Visualmente, muitas vezes não encaixa. Agora, quando você pega e coloca no gráfico de preço e você vai olhar de fato o que aconteceu, você percebe que tá. Eu vou dar um exemplo, quer ver, ó? Se eu vim aqui e colocar fator 1,8, é ponto. Deixa eu tirar aquela das linhas. Eu acho que é 0,2. Ó,
Percebam que ele fica com essa linha zona gigante plotada aqui em cima, ó. Tá vendo? Isso não é um erro. Por incrível que pareça, isso não é uma falha do código. Porque se eu pegar o SAR parabólico e colocar exatamente essa mesma configuração, vocês vão ver que ele tem uma bolinha aqui em cima também, ó. Vocês vão ver que ele tem uma bolinha aqui em cima também, ó. Tá vendo? E até um tempo atrás eu achei, Rafa, o indicador tá bugado, ele tá plotando umas linhas para cima, para baixo. Dá uma olhada lá porque tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado, cara. Realmente é uma situação do próprio indicador. Olha aqui, ó, uma bolinha aqui embaixo, ó. E ele vai e plota conectando um ponto com o outro. Mais um caso aqui, ó. Agora, surpreendentemente, existem casos em que isso não acontece, como nesse caso aqui, ó. Teve uma bolinha a mais. Se ele fechar, aqui ó, ele plotou em branco porque ele fechou no meio dos dois aqui. Ah, é raro? É raro? Acontece? Acontece. Mas é raro de acontecer, tá? Aqui ó, por exemplo, ele não plotou a linha. Ó, ele fechou no meio das duas linhas. A linha estava passando bem aqui no meio desse candle. Então ele não fechou nem acima, provavelmente nem abaixo, enfim, ele simplesmente não aplicou essa coloração nesse candle específico, tá? Então, esse é o motivo de eu ter aqui essa questão de quebrar as linhas ou não quebrar as linhas. Você pode ter muito bem, porque você vai ver na internet muito indicador assim, que ele está vindo aqui e do nada, pum, ele passa para cima do gráfico. Aí depois ele passa para baixo do gráfico e vai descendo, vai passando para cima e para baixo do gráfico. É simplesmente isso, tá? A pessoa deixou de quebrar essa linha. Ela deixou de quebrar essa linha e para você fazer essa quebra de linha é muito simples também. É só você definir para que quando houver a mudança de um para o outro, você não plote essa linha. Então você não vai plotar a linha. Aqui, ó. Se cross up ou cross down, que no caso seria a inversão, a mudança de compra para venda, de venda para compra, eu então mando ele não plotar a linha. E logo na sequência, mando ele plotar a linha novamente. Entendeu? É simples. Eu primeiro mando ele não plotar a linha quando acontece, e depois eu mando ele continuar plotando a linha. Lembrando que o código no Profit é executado linha a linha. Então, se quebra de linha, então entre nesse bloco de execução. É quebra? É inversão? Não, não é inversão, então plote a linha. É inversão? Então não plote a linha. Aí ele nem vem para cá, ele já finaliza, entendeu? Se eu inverter isso aqui, vai ficar fora a situação, tá? Então, meus amigos, daí a gente tem, continuando agora em relação à execução, não mais ao indicador em si, tá? A gente tem aqui compra somente na virada. O que que é esse compra somente na virada? É simplesmente a questão de você não realizar recompras quando ele está numa determinada é, tendência. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, ó. Compra somente na virada, vou colocar como falso, salvar aqui. Hum, eu tenho que pôr compra com alvo verdadeiro também. Tá? Eu coloquei ele para sair com alvo. É isso daqui, ó. Se eu deixar o compra somente na virada como falso, ou seja, eu quero que ele habilite comprar fora da virada, ó, ele comprou aqui, atingiu o alvo de 50 ticks, que é equivalente a 250 pontos, ó, ele vai finalizar a operação e vai comprar de novo no fechamento da barra, ó, e vai ficar fazendo compras enquanto estiver habilitado. Se eu desabilitar isso daqui, ou seja, colocar para ele comprar somente na virada, ele só vai realizar as operações na virada, ó, e não fez mais nenhuma, entendeu? Como que a gente configura isso? Ó, compra somente na virada. Se eu quero que ele compre somente na virada, então eu vou colocar aquela configuração que eu fiz de cross up, cross down. Estava comprado, não estava comprado. Estava vendido, não estava vendido. Contrário, né? Não estava comprado, estava comprado. Então ele vai comprar. Não estava vendido e estava vendido, então ele vai vender. E ele só vai fazer operação nessa transição. Agora, se eu não quero, eu quero que ele faça recompras a favor da tendência enquanto ele estiver no movimento, então eu vou ter o compra e venda.
que ele simplesmente está acima da linha do SAR para compra ou abaixo da linha do SAR para venda. Não tem muito segredo. Vocês entenderam? E aí a gente vem para a questão da execução de fato. Estando comprado ou estando vendido, o que que eu faço? Se o meu buy position for igual a 1, eu vou atualizar isso daqui, eu vou colocar isso, bot, ou seja, se eu estou comprado ou se eu estou vendido, eu não quero que o meu buy position seja igual a 1, porque eu posso se operar com 10 contratos, isso aqui não vai acontecer. Se o meu buy position for igual a 1, tem que estar posicionado com um lote, né? Obviamente. Tá? Então, se eu estou comprado, eu quero que ele faça isso daqui. Eu quero que ele entre nesse bloco de execução aqui, ó, que vem até aqui. Se eu fechar esse bloco, ele vai vir até o sold, tá? Então, se eu estou comprado, e deixa eu ajustar isso aqui também. Tem um toque com isso aqui, cara. Se eu estou comprado, então eu quero que ele faça, se ele estiver com a saída com alvo, tô comprado, chique. Minha saída com alvo está habilitada? Se a minha saída com alvo estiver habilitada, quando ele der uma venda, eu vou reverter a minha posição, que é justamente isso daqui, ó. Eu estou comprado, tá? Eu estou com a saída com alvo habilitado, aqui, saída com alvo verdadeiro, tá habilitado, então eu vou entrar nesse bloco de código. Vendeu, eu estou comprado, mas deu venda, ele vai inverter, mesmo se ele não tiver pago os 250 pontos ou não tiver me estopado, ele vai inverter. E eu vou posicionar as ordens, tá? Se eu não estou com saída no alvo, eu vou sair somente na inversão. É isso aqui, ó. Se venda, se eu estou comprado, não estou com a saída com alvo habilitado, então se venda, reverse position. Agora, se eu estou vendido e a minha saída com alvo está habilitado, isso aqui, ó. Vendi aqui, ele não pegou no meu alvo de stop, que é 500 pontos, está configurado lá com 1000 pontos, com 100 ticks, equivalente a 500 pontos. Então, ele não pegou o meu stop, tá? Não bateu no meu alvo, mas como ele deu um sinal de compra, então ele vai inverter a minha posição aqui. Entendeu? E vai também posicionar as ordens de gain stop, tá? O alvo vai ficar posicionado lá, ele comprou, ele vai posicionar o alvo e o stop. Porém, se nesse meio, se nesse inteirinho aqui, ele não bateu nem no alvo nem no stop, mas inverteu a cor, ele vai fechar e vai reverter a posição, entendeu? E se eu não estiver, né, com o alvo habilitado, ele não vai posicionar nenhuma ordem, ele simplesmente vai ficar operando na reversão das cores, beleza? Pessoal, é basicamente isso, tá? Não tem muito mais o que explicar, isso aqui é a questão da data, né? Current date e tal, a gente tem um ano aqui, blá, 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 checagem da data de validade do arquivo, beleza? Tá? Esse arquivo já está disponível no Drive já há um bom tempo, ele foi um dos primeiros arquivos que eu disponibilizei lá no Drive, mas eu fui fazendo outros vídeos e acabei deixando esse aqui para trás, tá bom? Peço desculpa por isso, mas esse arquivo não só estará disponível no nosso Drive, mas também na loja de estratégias do Profit. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você tem interesse em ter acesso vitalício a esse setup, mais outros 60 indicadores e 15 estratégias automatizadas para você operar no Profit, tá? Tá na descrição aqui do vídeo o link para o acesso vitalício a todos os nossos setups, atualizações e futuros lançamentos para o Profit, tá bom, pessoal? Então, não perca tempo. Cara, eu agradeço muito o suporte de todo mundo que já ajudou a Enec, todo mundo que já adquiriu o seu acesso vitalício e que tem, né, acesso a todos esses setups aqui que a gente já lançou, que a gente vai lançar, e sempre que a gente atualiza, a gente lança no Drive também, manda no grupo, beleza? Então você é convidado a dar esse suporte para a gente, a adquirir o acesso vitalício, ou através da loja você adquirir as estratégias de forma específica, uma a uma, tá bom? E aí você talvez pode escolher uma específica. Ah, eu quero só o SAR, eu quero só o High Low, quero só o MACD, quero só o Fractais, quero só uma. Então você vai lá na loja e adquire sua estratégia de forma específica, tá bom? Também está aqui na descrição desse vídeo o link para o curso do Skiller App, que é o melhor curso de programação para Profit que você vai encontrar no mercado. Não tem nenhum curso melhor que esse, cara, tá? Graças a ele, a gente chegou aqui onde a Enet chegou. Eu agradeço muito ao Skiller, é um cara nota 1000, nota 1000, beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Forte abraço, espero que esse vídeo
venham contribuir e somar para a vida de todos. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Um forte abraço. Bora para cima.